Né? Agora vamos por exemplo 3. Presta atenção nesse exemplo que ele é bacana, tá? Muito, muito bacana. Ó, numa noite, o fazendeiro A, que mora a uma distância de 4 quilômetros do fazendeiro B, olhando na direção da casa deste, avistou sob um ângulo de 60 graus com a horizontal um objeto voador luminoso. Ó, quando ele está dizendo que avistou com um ângulo de 60 graus com a horizontal, quer dizer que ele está olhando para cima, tá? Ele está olhando para cima sob um ângulo de 60 graus. Então, como ele está olhando para cima sob um ângulo de 60 graus, quer dizer que é inclinado, né? Se é inclinado, você tem a possibilidade, né, de representar isso assim, ó. Vou mostrar aqui a vocês. Basicamente assim, ó. Não estou com o transferidor aqui, né? Mas vamos supor aqui. Com a horizontal, ou seja, para cá, né? Vai ser bem grande mesmo. Ele diz com a horizontal formando um ângulo de 60 graus. Tranquilo? Beleza? Aí depois ele foi e disse assim: no mesmo instante, o fazendeiro B, olhando na direção da casa do fazendeiro A, avistou o mesmo objeto sob um ângulo de 45 graus com a horizontal também. Então ele fechou esse triângulo aqui, ó. Ele fecha o triângulo, né? Ou seja, de tal forma que aqui é 45 graus. Esse ponto seria o A, esse ponto seria o B, não é isso? Fazendeiro A, fazendeiro B. Aí ele pergunta: a que altura da Terra estava o objeto voador naquele momento? Bom, a gente tem o objeto voador nesse ponto ali em cima, né? Vou dizer que é C, por exemplo. E a questão está querendo saber a altura dele em relação ao solo. Gente, falei nas todas as questões anteriores. Toda vez que você tiver a altura dentro de um triângulo, ele forma com a base um ângulo de 90 graus, tanto para a esquerda como para a direita. Beleza? A ideia é descobrir essa altura aqui, ó. Agora ele falou uma coisa importante. Ele disse assim, no início da questão, a primeira linha da questão, ó. Numa noite, o fazendeiro A, que mora a uma distância de 4 quilômetros do fazendeiro B. 4 quilômetros. Ou seja, entre eles dois é uma distância de 4 quilômetros. Mas você não sabe a que distância o fazendeiro A estava do objeto e você não sabe a que distância o fazendeiro B estava do objeto, né? A única coisa que você sabe sobre essas duas medidas é que as duas juntas dão 4 quilômetros. É a única coisa que você sabe. E é com ela que a gente vai trabalhar por enquanto, tá legal? Então veja, você tem aqui, né, dois triângulos retângulos. Não tem a hipotenusa de ambos. Então, já sabe que a relação a ser utilizada é a tangente. Então, vamos lá. Tangente de 60 é igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, H sobre X. Tangente de 60 é raiz de 3. Segundo a tabelinha, né? Lembra que tem que decorar aquela tabelinha. Faz meio pelos extremos aqui. Subtendo que aqui embaixo da raiz de 3 tem o número 1, né? Então, a gente vai ficar com o quê? Vai ficar com h vezes 1, o próprio h. X vezes raiz de 3, fica x raiz de 3. Só que a ideia da gente é descobrir o h. Então, você não pode deixar ele isolado, né? Tem que isolar o outro. Daí, ó, raiz de 3 está multiplicando, passa dividindo. Então, x vai ser h dividido por raiz de 3. Lembre-se, quando a raiz está embaixo, é necessário que você racionalize. E racionalizar consiste em jogar a raiz para cima e para baixo ao mesmo tempo. Tá? Então, x vai ser h vezes raiz de 3 sobre raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9. E a raiz de 9 você sabe que é 3. Guarda essa informação, tá? Agora, vamos trabalhar com o segundo triângulo retângulo, né?
seria tangente de 45 igual cateto oposto, que é H, ó, sobre o cateto adjacente, que é Y. Beleza? Tangente de 45, segundo a tabela, é 1. Então, vai ficar H sobre Y igual a 1. Y está dividindo, ele vai subir para cá multiplicando, né? Dessa forma, você tem que Y é igual a H. Y vezes 1, Y. E o H você repete, né? E veja qual é a informação que você tem lá em cima, que x mais y é igual a 4. Ó, x mais y é 4. Só que x é quem? H raiz de 3 sobre 3. E y? Y é próprio H. Veja, você tem uma equação apenas com o H agora, né? Você vai resolver ela. Então, 3 está multiplicando, perdão, 3 está fazendo parte de uma fração, né? Então, é necessário que você tire o MMC. Subtendo que aqui é 1, que aqui é 1. Tira o MMC. Vai ficar como? Igual. MMC entre 3 e 1 é o próprio 3, né? Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Lembrando da regrinha, né? Ó. Então, 3 dividido por 3 é 1. 1 vezes H fica o próprio H. Tá legal? Aí, mais 3 dividido por 1 é 3. 3 vezes H fica 3H. Lembrando que a regrinha da divisão você faz em todo o mundo, tá? Ó. Tanto nesse como nesse também. Então, vai ficar 3 dividido por 1 aqui, 3. 3 vezes 4, 12. Cancela 3 e 3 pelo fato de serem iguais. Sobra essa parte de cima, né? O que eu quero que você observe, vou repetir aqui. H, raiz de 3, mais 3H, igual a 12, né? Observe que o H, ele se repete nas duas parcelas. Aí você diz, professor, não é só somar, não? Não, não pode, porque o primeiro está com raiz e o outro não. Então, você tem que lembrar de um artifício que a gente vê lá no 8º ano, chamado de fator comum em evidência. Ou seja, o H você coloca na frente, multiplica e abre um parênteses. E dentro desse parênteses você vai reescrever os termos que sobraram. No caso, raiz de 3 mais 3. Fecha o parênteses. Tranquilo? Gente, aqui você tem várias formas, né, de continuar. Porque vamos supor que o Enem dissesse assim. Substitua a raiz de 3 por 1,73. Então, aqui você colocaria 1,73, somava com 3, está multiplicando, passa dividindo. Beleza? Mas como a questão não trouxe nada a respeito disso, quer dizer que ele não quer que você substitua, quer que você trabalhe com a raiz. Tá legal? Então, observa. Essa raiz de 3 mais 3 está multiplicando e passa dividindo. Não soma isso, tá? De jeito nenhum. Porque um é raiz e o outro não. Não pode somar. Então, isso aqui que está multiplicando, passa dividindo. Aí vai ficar da seguinte forma. Ó, raiz de 12 dividido por raiz de 3 mais 3. Tá legal? Então, presta atenção. Ó. Vou pegar aqui, ó. Tava desse jeito aqui, ó. Aí a raiz de 3 mais 3 que está multiplicando, eu passei para o outro lado dividindo. Então, ele vem para baixo do 12. Aí agora você tem que lembrar de outra coisa, né? Raiz de 3 mais 3, é necessário que você racionalize. Então, joga a raiz lá de um lado, joga a raiz aqui do outro. Ah, professor, por que o senhor mudou o sinal? Porque quando você tem dois termos na parte de baixo e um deles é raiz, você precisa multiplicar pelo conjugado. E conjugado seria o quê? Conjugado seria você trocar esse sinal pelo oposto dele. Tá legal? Então, dessa forma, a gente pode continuar aí. Beleza? Da seguinte forma. H é igual 12 vezes os dois termos lá em cima. Então, 12 raiz de 3 menos 3 vezes 12 é 36. Sobre. Aqui embaixo, isso é um produto notável. Tá legal? Produto notável da soma pela diferença. Como é que você resolve um produto notável da soma pela diferença? Ó, vou colocar
aqui do lado para você lembrar, tá legal? Você tem isso aqui, ó. A mais B vezes A menos B é a mesma coisa de A ao quadrado menos B ao quadrado. Ou seja, é só colocar o quadrado no primeiro termo e o quadrado no segundo. Quem é o primeiro termo lá em cima? Raiz de 3. Quem é o segundo? Só o 3. Então aqui embaixo vai ficar. Vou até botar de vermelho, tá? Raiz de 3 ao quadrado menos 3 ao quadrado. Seguindo o produto notável, tá legal? Então, H vai ser igual a 12 raiz de 3 menos 36 sobre... Cancela a raiz com 3, fica só 3. Não é isso? Menos 9. Aí vai ficar assim, H é igual a 12 raiz de 3 menos 36 sobre menos 6. Gente, quando o sinal está na parte de baixo, é só você alterar o sinal de todo mundo lá em cima e esse aqui fica positivo, tá bom? Agora pensa comigo, o 12 dá para eu dividir com o 6, com esse 6 daqui? Você diz, dá. O 36 dá para eu dividir com 6 também? Dá também. Então, você pode escrever isso dessa forma. H é igual. 12 dividido por 6, 2. Não estou mudando o sinal, então aqui fica menos 2. Esse aqui, estou mudando o sinal também, então fica mais. 36 dividido por 6, fica o próprio 6. Para ficar escrito de uma forma melhorzinha, pegue o que está positivo, bota na frente, e o que está negativo, bota depois. Então, a altura seria 6 menos 2 raiz de 3. Beleza? Questão muito boa, muito boa, muito boa. Então, é isso, né? Com base nessas questões que eu fiz agora, vocês vão fazer algumas também, tá legal? E essas vou deixar anotado lá no Classroom para que vocês façam. Tranquilo? Então, um cheiro no olho, aproveita, faz com calma. A ideia é que você faça essas questões que eu vou passar sem consulta, tá? Faça sozinho. Tente, não tem pressa, tá? Tente fazer. Caso não consiga, caso esteja travado, eu vou estar disponível no horário da aula e depois você pode falar que eu, quando estiver disponível, eu respondo. Eu respondo, tá legal? Mas não deixe de tentar fazer, beleza? Então é isso. Valeu, galera, e até a próxima.